Olá, quinta-feira, 28 de setembro, vamos aos destaques desta edição. Hoje você vai ver que temporal atinge Patos de Minas. Por causa de chuva, casa desaba. E ainda hoje você confere. 1000 dias do governo Falcão, o executivo faz prestação de contas. Minas volta a realizar transplante de pulmão. Unipam prorroga inscrições para MBA em gestão estratégica de pessoas. Minas Gerais é o primeiro estado brasileiro a ter lei própria para combate à violência política contra a mulher. E você vai ver como foi a edição do Terra Sem Sombra. No NTV News começa agora. Uma boa noite para você que está em casa. Nós abrimos o NTV News desta quinta-feira te mostrando que o IMET publicou aviso que termina amanhã pela manhã de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem chegar de 40 até 60 quilômetros por hora, além de queda de granizo. O alerta ainda indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. E enfim, a chuva chegou a Patos de Minas. Então nós vamos com o repórter Diego Natanael, que tem todas as informações, porque apesar do IMET informar que não teríamos queda de árvore, Patos de Minas acabou com esse temporal desta tarde, tendo registro de quedas. Não é mesmo, Diego? Boa noite para você. Boa noite, Matheus Borges. Boa noite a você de casa que acompanha ao NTV News. É isso mesmo, Matheus Borges. No cruzamento da rua Dr. Marculino com a Avenida Paranaíba, houve uma queda de árvore, né? O Corpo de Bombeiros interveio, fez o trabalho necessário para liberar o trânsito, porque o trânsito foi interditado no sentido do centro, né, para a Avenida Paranaíba. Quem estava seguindo rumo ao bairro Brasil. O Corpo de Bombeiros interveio e retirou essa árvore e o trânsito foi liberado novamente. Além desta árvore, Matheus Borges, a gente também teve um registro de asfalto que foi danificado aqui em Patos de Minas. Isso mesmo, na rua Dona Luísa, próximo ao cruzamento com a Avenida Arlindo Porto. Uma parte do asfalto foi arrancado, né, devido à força da água, porém não foi em grande quantidade, mas porém está aí o registro. E, Matheus Borges, enquanto chovia, né, na tarde aqui em Patos de Minas, uma situação totalmente diferente na Estrada da Serrinha. Por volta das 4h30, como podemos ver nas imagens, registro de queimadas nas margens da rodovia. E não estava chovendo naquele momento, estava apenas nublado. A informação importante é que, segundo a Defesa Civil, choveu 27 milímetros aqui em Patos de Minas por cerca de 40 minutos. Tá certo, Diego. Então a gente acabou tendo 40 minutos desse temporal que atingiu Patos de Minas. E como a gente pôde acompanhar por meio das imagens feitas por seu cinegrafista, o Diego Lázaro Ramírez, a gente acabou percebendo que esses 40 minutos foi o suficiente para acabar deixando diversos pontos de alagamento. A gente percebe aí nessas imagens que aparecem na tela da sua televisão, quando começou a chuva aqui em Patos de Minas, ela veio se aproximando durante todo o dia. Entretanto, mais no final da tarde, a partir de volta aí de 4 horas da tarde, a chuva caiu com maior intensidade e acabou provocando esses estragos que você mostrou pra gente. Diego, muito obrigado pela sua participação por hora. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui no NTV News. E olha só, devido ao temporal que atingiu Carmo do Paranaíba nessa quarta-feira, o muro de uma casa caiu e não é a primeira vez que o local é afetado pela chuva. A reportagem da NTV esteve em Carmo do Paranaíba para relatar o problema que tinha sido causado pela chuva, que atingiu a cidade e deixou cerca de 3 casas com problemas estruturais. O motivo, segundo os moradores, é uma obra que fica acima dessas casas, que ocasiona a forte descida de água. É porque eles estão construindo ali no lote, ali do lado de cima da minha casa. Então, eles fizeram um arrimo lá, fez o lote lá, um aterro.
e encheu de terra e aí cercou o lugar da enxurrada passar. A enxurrada foi e embocou lá, quebrou a casinha da vizinha, entrou no outro vizinho e veio trazendo tudo que tinha, tudo que para minha casa. Infelizmente, uma tragédia que não teve vítimas humanas, mas em termos de bens materiais, um desastre. Ela veio arrastando a varanda da minha vizinha aqui de cima, saiu arrastando o meu muro de divisa, derrubou tudo aqui, como vocês veem. A janela do meu banheiro foi danificada, a força foi tanta que amassou ela, quebrou a janela do quarto e a água desceu, levando tudo que ela estava juntando para trás e arrebentou mais na frente tudo, com o muro da vizinha da Dona Terezinha. Passado cerca de um mês após o problema, uma nova chuva atingiu a cidade de Carmo do Paranaíba na tarde desta quarta-feira. E o problema voltou a atormentar novamente os moradores, como podemos verificar em vídeos enviados pelos próprios moradores. A cozinha dela aqui dentro da casa, a situação que tá. Procurado na época, a prefeitura informou em nota, abre aspas, tratando-se de um fenômeno natural, oriento a mesma que procure pessoalmente o setor jurídico do município para que possa orientar ou dar a melhor orientação referente à situação, fecha aspas. Os moradores procuraram o poder público conforme nota e informaram não ter sido solucionado o problema até hoje. Por meio de nota, a Prefeitura de Carmo do Paranaíba disse, abre aspas, informa-se que as devidas providências técnicas para melhorias na rede de drenagem pluvial do local já estão sendo tomadas, fecha aspas. A grande questão que fica é quantas casas ou quantas vezes o muro dessa residência precisará cair para que alguma atitude eficaz possa ser feita no município. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque acontece nesta noite a prestação de contas do governo de Patos de Minas, governo Falcão e Sandra Gomes. E é para lá que nós voltamos então ao vivo com o repórter Diego Natanael, porque, Diego, nem a chuva conseguiu impedir o evento de ser realizado, não é mesmo, meu amigo? Boa noite mais uma vez. É isso mesmo, Matheus Borges. O evento é realizado aqui em um bar na Avenida Paracatu. Até o momento, chegou a vice-prefeita Sandra Gomes, já se encontra aqui no bar. O prefeito Luiz Eduardo Falcão é aguardado, né, nos próximos minutos aqui, e os demais secretários também já chegaram aqui no local. Vou pedir para o cinegrafista Vinícius mostrar aqui a movimentação nesse primeiro momento. Está tendo uma música, está ali, né, o banner com a foto do Luiz Eduardo Falcão, juntamente com a vice-prefeita Sandra Gomes, e, né, com o slogan ali, né, 1000 dias de governo, gestão Falcão e Sandra Gomes. Como podemos ver, né, uma movimentação até que considerável aqui no evento, com a presença de secretários, algumas autoridades e da vice-prefeita Sandra Gomes. Então, reiterando, agora é aguardado nos próximos minutos a presença do chefe do executivo, Luiz Eduardo Falcão. Diego, aí atrás de você agora há pouco tá o Breno da assessoria de imprensa, também passou o secretário de governo, Emerson Azevedo. Você consegue conversar com eles para a gente saber o que será apresentado aí neste momento, nessa prestação de contas, uma vez aí que são 1000 dias de governo Falcão em Patos de Minas? Tivemos, então, um pequeno problema na conexão com o Diego Natanael. Assim que nós tivermos condições de retomarmos, direção pode avisar que a gente volta aqui, então, e continua o assunto da prestação de contas de 1000 dias do governo Falcão em Patos de Minas. Mudando de assunto mais uma vez, imagens de câmera de segurança flagraram a ação de um homem que invadiu o estádio Zé Maciel e furtou diversos materiais. Veja só.
A Polícia Militar foi acionada no estádio Zama Maciel, da URT, após ter sido informado do furto de alguns materiais que estava aqui dentro, materiais de trabalhador que estava aqui dentro do estádio da URT. O funcionário, quando chegou, se deparou com alguns portões que foram arrebentados, que foram forçados aí a sua entrada, e esse indivíduo teria entrado, andado pelas instalações aqui do estádio e encontrado esses materiais e feito esse roubo desses materiais aqui no estádio da URT. O negócio é o seguinte, ontem pela manhã, o seu Zé chegou aqui, como chega todo dia cedo para fazer o serviço que tem, e logo em seguida ele deparou que aonde que fica o trator, onde é que fica o trem, tinha sido arrombado. Aí eles me ligaram, tomamos todas as providências, comunicamos a Polícia Militar veio cá, fez a ocorrência, a Polícia Civil também. Temos algumas imagens passadas para a polícia, passado tudo para eles. Eles levaram do bombeiro, não é nada da URT, é um produto do bombeiro que está aqui. O posto artesiano tem um problema, a gente está tentando resolver. Levou um maçarico de solda, levou um martelete, levou uma chave grande de cano, levou várias coisas do bombeiro, mas da URT mesmo, infelizmente, esse sujeito deu um prejuízo imenso para um operário, um trabalhador. Aí passamos tudo para eles, esperamos que agora a gente descobre. Ele foi várias vezes visto ele pelas câmeras, que aqui tem um sistema de segurança. Ele pegou, fez, aproximadamente meia-noite, pouco foi quando ele entrou aqui dentro, mas está tudo registrado, marcado, então estamos tomando as providências. É isso, as imagens de câmera de segurança foram passadas para a Polícia Militar também, para fazer todo o procedimento de rastreamento para poder localizar os suspeitos que estão, segue sendo feito esse trabalho, que até o momento não foi localizado esse suspeito, mas a polícia já trabalha aí com essas imagens que foi fornecida pela URT desse suspeito que levou algumas ferramentas aqui do estádio Zama Maciel. Tá certo, Luiz, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais detalhes de uma operação da Polícia Militar. Mas antes, deixa eu voltar agora ao vivo com o repórter Diego Natanael, porque o governo Falcão, do prefeito de Patos de Minas, ele apresenta hoje a prestação de contas de 1000 dias de governo. Diego, você de volta. Olá, Matheus Borges, novo sim. Diego, fique à vontade, conte pra gente os detalhes desta noite, então, de 1000 dias do governo Falcão. O evento está sendo realizado aqui na Avenida Paracatu. O Falcão, juntamente com a vice-prefeita, simplesmente vai apresentar os 1000 dias de governo. Naquele primeiro momento, eu havia informado que a vice-prefeita já se encontra aqui neste bar e o prefeito Luiz Eduardo Falcão já chegou. Vamos tentar bater um papo. Ele está aqui do nosso lado. Falcão, muito boa noite, obrigado por falar com a gente. Você fala ao vivo para o NTV News. Então, mais um evento que você realiza, a prestação de contas, dessa vez 1000 dias de governo. Boa noite. Boa noite, exatamente. Primeiro é importante ressaltar que esse evento é um evento meu e da Sandra, ele não é institucional, não é da prefeitura, não tem nenhum tipo de recurso da prefeitura aqui, nem financeiro, nem microfone, nem a caixa de som, nada. A gente está chamando aqui os amigos para celebrar e também para falar do que a gente realizou aí nesses 1000 dias de governo. A gente fez esse evento também nos 100 dias de governo, 500 dias de governo e agora nos 1000 dias de governo. É um evento de prestação de contas, onde nós vamos basicamente falar que a gente passou pelo pior momento da história do município, no auge da pandemia, 3 enchentes, 3 vezes a gente teve que retirar centenas de pessoas de suas casas, mas também, sem usar isso como desculpa, a gente também conseguiu recursos para terminar o campus da UFO, abrimos um hospital numa grande mobilização da cidade com 6 meses de governo apenas, estamos terminando aí a canalização da Fátima Porto, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai até o final da Fátima Porto, asfaltando estradas rurais, construindo 4 creches, reformando escolas, reformando e abrindo novos postos de saúde, iluminação de LED na cidade inteira, batendo recorde de empregos em Patos de Minas. A população está de parabéns, os empreendedores, os trabalhadores. Nunca se gerou tanto emprego em Patos como aconteceu em 2022. A maior geração de empregos
do estado e a 7ª do Brasil a cada 1.000 habitantes. E esse ano segue o ritmo. Então, acho que é um momento bom. O país tem muitas dificuldades, a cidade tem muita coisa para melhorar ainda, mas é inegável que tem avançado muito. Espaços revitalizados, Lagoa Grande, Mocambo, agora Lagoinha em obras, vários outros. A gente está aqui para encontrar os amigos, mas para prestar contas também. Eu vou aproveitar que você tocou no ponto sobre obras. Na última prestação de contas, você disse que, me corrija se eu estiver enganado, que 84 obras ainda a serem realizadas, se eu não me engano. Com 1000 dias de governo, ainda falta cerca de 14 meses para o fim do seu mandato. Há alguma obra que corre o risco de não ser entregada até o término do mandato? Olha, a construção de uma cidade é um processo contínuo. Eu não posso garantir, por exemplo, que a Fátima Porto vai ser concluída até dezembro do ano que vem, até lá no final. Porque isso está sujeito a chuvas, está sujeito à licitação da nova etapa da obra. A gente já tem os recursos aí junto à nossa deputada estadual, Ludmila Falcão, e também o governo do estado. Ali vai mais uns 20 e tantos milhões ainda, é muito dinheiro. O campus da UFO, tudo indica que já será entregue agora, na virada do ano. Os asfaltamentos, com certeza, serão entregues agora. O novo hospital municipal, o novo mini hospital, nova UPA, como a gente chama, entre aspas, né, porque no papel mesmo não é uma nova UPA, é até maior do que uma UPA, ela será iniciada no ano que vem, com certeza, mas não sei se entregue até o final do governo. É tudo muito lento, né, no setor público. A Fátima Porto foi iniciada efetivamente no final do ano passado. Então a gente iniciou no 2º ano de governo, passou o 3º ano agora realizando. Acho que essa etapa vai ser entregue até o final do ano, tudo indica que sim, porque está bem adiantado, mas a próxima etapa a gente não sabe. Então tem muita coisa ainda, a ampliação do hospital regional, recursos garantidos. Quando realmente começa, não depende só de mim. A vigilância do Estado segurou o projeto muito tempo. O próprio Estado, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que é a dona do hospital, ampliou o projeto, mudou o projeto, então tem um recálculo que tem que ser feito. Não vai mais ser uma obra de 34 milhões de reais, deverá atingir quase 50 milhões de reais. Não depende só de mim. A gente vai tratar tudo com transparência e mostrar a evolução das obras. A maioria está sendo entregue antes do previsto. Como é o caso da Tomás Jaquino, da Caetés, vai ser o caso da São Geraldo, da Fátima Porto também, das creches também estão adiantadas, mas a gente vai conversando com a população, mostrando a realidade, mostrando o andamento através do trabalho da imprensa, e é importante que o cidadão se interesse pelos processos que estão ocorrendo na cidade. Né? Diego. Muito obrigado, Falcão. Diego, você me ouve? Amanhã. Pois não? Segura o Falcão aí, por favor, só para a gente poder encerrar, antes de você finalizar o seu ao vivo. É ao vivo, é assim mesmo, só para a gente poder finalizar. Eu não sei se o prefeito me ouve, mas aqui é Matheus Borges. Prefeito, desses 1000 dias, qual foi o maior desafio para o senhor nesta gestão? Uma boa noite. Falcão, o Matheus Borges, ele desejou uma boa noite, ele está apresentando a NTV News, ele deixou a seguinte pergunta: nestes 1000 dias, qual foi o maior desafio para o senhor? Saúde pública, pandemia, juntamente do fato do São Lucas ter problemas naquela época, né, já vinha com problemas desde 2018, a gente tem que abrir um hospital no auge da pandemia. Esse foi o maior desafio disparado. Aquele projeto ali já tem mais de 100 milhões de reais investidos ali. Entre recursos da prefeitura, mais de 45 milhões de reais investidos na Santa Casa, recursos do Estado, cerca de 22, 23 milhões em equipamentos, e recursos da FEPAM, que é a Fundação Educacional de Patos de Minas, entidade mantenedora do Unipam, mais de 30 milhões na obra. A FEPAM tem cuidado de obra. O município banca todo mês, além do recurso que vem federal também estadual. E o Estado bancando os equipamentos. Então, montar um hospital, abrir um hospital, não é simples. Tanto que isso sempre foi uma promessa, sempre foi falado em Patos de Minas. E eu tenho orgulho de ter conseguido, junto da FEPAM, junto do governo do Estado, junto das entidades de Patos de Minas, da população que se engajou nesse projeto, ter conseguido abrir em 6 meses. Na verdade, a gente foi, de certa forma, obrigado, porque, além da pandemia, a gente tinha mais de 3 mil pessoas esperando cirurgia eletiva, um problema grave de falta de leitos, de UTI, já estava sem a cardiologia, sem a oncologia que já voltou, a cardiologia é o próximo passo. Acho que é um legado que fica
para a posteridade. E a gente recebe depoimentos todos os dias. Obrigado, eu esperava minha cirurgia há 10 anos, há 8 anos, fiz minha cirurgia na Santa Casa. Santa Casa que já realizou milhares de cirurgias e centenas de partos. Tem um monte de patenses que já nasceram na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, que é um hospital filantrópico, 100% SUS, e que tem uma gestão hoje muito bem feita, muito bem avaliada. Mais de 90% das pessoas avaliam como bom, ótimo atendimento. Então é motivo de orgulho, só que é uma construção que continua, né? A gente vai dobrar a Santa Casa agora de tamanho, ela está com 120 leitos aproximadamente, vai para mais de 300. Então é uma construção permanente que fica para os próximos gestores que vierem, fica para os nossos filhos também, todo mundo vai ter que contribuir. E não é bom só para Patos, é bom para a região toda. Existe toda uma discussão que o hospital tinha que ser municipal, não é Santa Casa. Na verdade, quem diz isso não entende como funciona a saúde pública. Alta complexidade, cardiologia, oncologia, é obrigação do hospital, seja São Lucas, seja municipal, seja Santa Casa, atender a macro-região. Na média complexidade, nos partos, nas cirurgias eletivas, aí já é o pessoal de Patos que está sendo privilegiado, que é a prefeitura que banca. Então, é bom para todo mundo e a gente tem outros desafios ainda. A gente quer reformar e ampliar agora a recepção da UPA. Isso vai ser importante para dar mais conforto para a população ali durante o período de espera. Já melhorou demais a UPA. A gente passou aí meses sem reclamação praticamente nenhuma da UPA. Agora, de uma semana para cá, voltamos a ter alguns problemas ali por conta desse calor muito forte, que acaba levando muita gente na busca do atendimento. Mas vamos abrir um hospital também municipal, mini hospital, como queiram chamar, vai ter mais de 40 leitos aí no nosso projeto. Pelo menos começar ele no ano que vem, é certeza absoluta que a gente começa. Já estamos atrás dos recursos, o projeto já está sendo feito. Então, vamos aproveitar esse gancho da UPA, só mais uma pergunta relacionada à saúde, Matheus Borges, que o parlamentar Vitor Porto divulgou um vídeo nas redes sociais em que ele visitava a UPA e lá mostrava que o ar-condicionado não está funcionando, né? Principalmente nesse calor que Patos de Minas, não só Patos de Minas, a nossa região viveu nos últimos dias. Já chegou no conhecimento do senhor e quais medidas serão tomadas pela prefeitura? Já chegou, isso é um problema já de alguns meses, na verdade, e não é só lá na UPA, tem outros locais também, a clínica de especialidades precisa de melhoria na rede. É um problema que envolve também a CEMIG, não é só ir lá e consertar o ar-condicionado. O ar-condicionado, na verdade, nem está estragado. Na verdade, a gente precisa de uma melhoria na rede, a capacidade de injeção de energia ali. Então, a empreiteira vai fazer a obra, a gente, enfim, conseguiu fazer a licitação dar certo, já está contratada a empresa para executar essas melhorias de rede lá, para a UPA ter todos os equipamentos ligados e a rede suportar que todos sejam ligados ao mesmo tempo. Todos os aparelhos de ar-condicionado, os aparelhos ali de exame, tudo que tem lá na UPA e na clínica de especialidades também. Diego, só para a gente poder finalizar aqui a participação e agradecer ao Falcão também, nosso tempo, acabamos ultrapassando um pouco o nosso tempo, só para a gente poder finalizar, percebemos pela fala do chefe do Executivo, as diversas ações que foram feitas nesses 1000 dias, como você bem ressaltou, cerca de 14 meses para que possa chegar ao fim este primeiro mandato de Luiz Eduardo Falcão como prefeito aqui de Patos de Minas. Eu gostaria de saber dele rapidamente, por gentileza, qual promessa ou qual desafio ou qual desejo dele, melhor dizendo, ele queria fazer em Patos de Minas, mas devido ao tempo, aos últimos 14 meses, neste primeiro mandato, ele não conseguirá. Restando 14 meses de mandato, qual promessa ou o que o senhor gostaria de ter feito para o Patos de Minas, gostaria de fazer para o Patos de Minas e não será possível concluir esses 14 meses? A gente tem os pés no chão. Tudo que nós nos propusemos a fazer não foi promessa de campanha, são coisas que a gente está realizando e, aliás, foi promessa até de outras pessoas, construir hospital, colocar tablets nas escolas municipais, terminar a Fátima Porto, conseguir recursos para a UFO, foi promessa de outras pessoas que a gente está conseguindo realizar. Tudo que a gente está se propondo a realizar, eu quero, como eu disse, pelo menos começar ainda neste mandato. E hoje eu tive reunião com os secretários, a gente faz aí uma vez por mês, aproximadamente, um dia inteiro de reunião, onde cada secretário apresenta os seus projetos, os seus compromissos de gestão, e a gente verifica como que está o andamento.
eu passei para o pessoal 8 compromissos que eu preciso que sejam concluídos ou pelo menos iniciados nesse mandato ainda, que é o novo hospital, nova UPA, novo mini hospital, tem que terminar a Fátima Porto, questão do asfalto do Sumaré e também na descida ali do Arraial dos Afonsos, as casas populares para o pessoal que foi afetado pelas enchentes, tem também o término do asfalto de Alagoas, término do campus da UFO, a ampliação do hospital regional, são, na verdade, os que eu já te citei, né? São compromissos que já estão dentro do nosso planejamento em termos de projetos, de recursos, alocação de verbas. A gente já é muito lento. Às vezes a obra aparece só na hora que ela já está em andamento ou finalizada, mas começa um trabalho lá atrás de captação de verba, de elaboração de projeto, de licitação, tudo isso demora muito tempo. Agora, é lógico que para o futuro, Patos de Minas precisa, por exemplo, viaduto na Fátima Porto com a JK, precisa. Patos de Minas precisa concluir toda a Avenida Angra dos Reis, a ligação entre os bairros, que também depende dos proprietários dessas áreas, que são grandes e valem milhões e milhões de reais, fora as obras que também são milhões e milhões de reais, e que a gente não consegue nesse momento. Esse mandato nosso é um mandato onde a gente está muito mais consertando problemas antigos, terminando questões que estavam inacabadas, mas também entregando muita coisa nova. Mas a gente acaba tendo que olhar muito para trás. Né? Quem sabe aí no médio prazo a gente possa olhar muito mais para frente e conseguir trazer mais coisas grandes ainda, mas eu ressalto que Patos de Minas hoje vive o maior investimento da sua história na educação, o maior investimento da sua história na saúde, a maior geração de empregos da sua história, e são números, e só não enxerga quem não quer ver. Tá certo, Diego, eu agradeço ao Falcão também pela gentileza em nos atender, muito obrigado pelas informações. Diego, bom trabalho para você que segue daí. A gente vai seguir o NTV News daqui, mais informações casa pode conferir no patosja.com.br e te lembrar também que amanhã, sexta-feira, às 18 horas, David Bala recebe Sandra Gomes e também o prefeito Luiz Eduardo Falcão no programa Opinião Regional. A gente faz um rápido intervalo e a seguir a gente continua com o NTV News com tudo que é notícia nesta quinta-feira em Patos de Minas e na região. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo com o NTV News e ao meu lado está o Padre Walter da Igreja Nossa Senhora do Rosário, porque começa amanhã a festa em celebração a Nossa Senhora do Rosário. Padre, primeiro uma boa noite para o senhor, seja bem-vindo à NTV e conta pra gente como vai funcionar a programação dessa festa. Beleza, boa noite aos telespectadores. Amanhã a gente então está dando início aos festejos de Nossa Senhora do Rosário, que vai de amanhã até o dia 8 de outubro. Então amanhã conta com uma programação já bem extensa e começando às 18h15 com a procissão motorizada, meio-dia dedicada aos motoristas. Logo após teremos a bênção e a Santa Missa e em seguida nós teremos já os movimentos das barraquinhas, que já é tradicional aqui na nossa querida paróquia do Rosário. Padre, conta pra gente então como tudo vai funcionar. Amanhã, a partir das 18h15, tem essa bênção dos carros. Quem pode participar? Como vai funcionar? Vai sair em carreata? Depois haverá a bênção? Como será a logística para este momento? Isso, beleza. Então amanhã nós, às 18h15, vamos sair da Igreja do Rosário, tem um breve percurso, depois voltando na chegada, o padre José Romero vai estar ali na praça, em frente à igreja, já abençoando os motoristas e, consequentemente, os carros. E, em seguida, nós teremos a Santa Missa, de abertura da novena. Terminando a Santa Missa, então nós, ao lado da igreja, está sendo montado todo um pavilhão de festas e teremos, então, as barraquinhas, que já é tradição aqui na Festa do Rosário. É verdade, é tradição e são várias delícias que você vai poder encontrar por lá. Padre, nessas barraquinhas a gente já sabe que serão vendidos diversos produtos. Todo o dinheiro arrecadado, ele ajudará a igreja de que forma? Isso, nós já estamos desde a festa julina, que nós já começamos a restauração da igreja matriz, né? A primeira vez depois que foi feita essa nova igreja, está passando por um processo de restauração, graças à ajuda e à contribuição de cada paroquiano, cada pessoa que tem passado na festa julina. E agora, então, continuaremos também com o trabalho de restauro.
que está dividida em duas partes. A parte externa, que compreende toda a pintura, restauro, também a recolocação do jardim novo, também iluminação, e contamos que com toda a entrada da festa a gente dê continuidade também, porque o nosso sonho é fazer também a reforma na parte de dentro da igreja. Nesse ano que nós estamos celebrando os 75 anos de criação da paróquia. Então é um presente que nós, paroquianos do Rosário, nos empenhamos em dar a Nossa Senhora, uma casa nova para acolher todos aqueles que lá possam acorrer para pedir a sua proteção e estar sempre em comunhão com Deus. É verdade, é muito importante, independentemente da fé, estarmos todos conectados com Deus, porque como a gente sempre diz, né, Padre? Deus é um só, então todos nós somos filhos de um só Deus e nada melhor do que a gente estar sempre em comunhão. Obrigado pela participação do senhor e fique à vontade para convidar quem está em casa. Ah, beleza. Manda a Padre falar, é muito bom. Então a gente aproveita para reforçar o convite, né? Desde o dia 19 até agora o dia 29, nós já estamos 2 equipes visitando todos os comércios, escolas, clínicas, todo esse pessoal que está dentro do limite da paróquia. É uma forma de divulgar a festa. A festa vai transcorrer todas as noites com Santa Missa, bênção, todas as noites dedicadas, né, à saúde, à educação, aos comércios. E o ponto alto da festa vai ser exatamente no sábado e domingo. Sábado, dia 7, onde nós iremos contar já às 6h30 da manhã a primeira missa. 7 é dia de Nossa Senhora do Rosário. Depois nós teremos um café comunitário ali do lado da igreja, onde está montado todas as tendas, com a participação da banda da Polícia Militar, que vai logo após a missa, ali por volta de 7, 7h30 da manhã, vai abrilhantar o café comunitário. Depois teremos toda uma programação ao longo do dia na igreja. À noite, às 18 horas, um terço na praça em frente à igreja. Depois, a Santa Missa, presidida por Dom Cláudio. Mas antes da Santa Missa, ali dentro do espaço do terço, nós estaremos inaugurando um monumento em comemoração aos 75 anos de evangelização da nossa paróquia. Depois da Santa Missa, e segue também, né, as barraquinhas. No domingo, missa às 8 da manhã, às 10 da manhã e às 18 horas, Santa Missa, logo após a procissão e uma coroação solene na praça da igreja e depois barraquinha e festa até o fim da festa. Tá certo, então, Padre. Obrigado, prazer conhecê-lo e parabéns pelo trabalho que o senhor realiza. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, Padre. Olha só, a gente vai fazer agora um rápido intervalo aqui no 30 Minutos e na volta a gente volta falando sobre dengue. Os dados estão cada vez maior. Não saia daí, nós voltamos já já. Nos últimos dias, todos nós temos enfrentado uma grande onda de calor, não é mesmo? Mas a combinação calor e chuva aumenta ainda mais a preocupação com a dengue. Por isso, é importante ficar atento aos combates ao mosquito. A gente confere agora os detalhes com o repórter Clóvis Ribeiro. Clóvis, você. Em Minas Gerais, os casos de dengue continuam preocupando. No estado, já foram registrados mais de 280 mil casos da doença em 2023. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, são 2.890 casos a mais em apenas 2 semanas. Deste total, mais de 10 mil foram confirmados aqui na capital. O número de mortes causadas pela doença subiu para 176 em todo o estado. Já em relação à chikungunya, são 38 mortes e mais de 68.100 casos. E é importante reforçar que depois dessa onda de calor, existe a previsão de chuva para boa parte do estado ainda para essa semana, o que torna o ambiente mais favorável para a proliferação do mosquito que transmite as doenças. Por isso, fique atento a recipientes, mesmo que pequenos, e que possam acumular água, como tampinhas e objetos esquecidos nos quintais. Fiquem atentos também a vasos de plantas. É primavera e as flores merecem todo o cuidado para deixar os ambientes mais bonitos. Mas o que não podemos esquecer é de colocar aquela areia no fundo para evitar a água parada. É verdade, a gente também não pode esquecer de cuidar do nosso próprio quintal e depois pensar no quintal do vizinho, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente se livra de vez deste mosquito. E por falar em dengue, vamos aos números da doença segundo o painel do estado.
Minas Gerais tem 387.407 casos prováveis de dengue. Desse total, 282.591 casos foram confirmados para a doença. Há 176 óbitos confirmados no estado e 77 estão em investigação. Em relação à febre chikungunya, foram registrados 87.938 casos prováveis, dos quais 68.148 foram confirmados. Até o momento, foram 38 mortes provocadas pela doença em Minas e 19 estão em investigação. Quanto à Zika, até o momento foram registrados 130 casos prováveis. Há 25 confirmados para a doença e não há óbitos no estado. Já em Patos de Minas, 7.237 casos confirmados, 8 mortes e 15 casos de chikungunya. A seguir você confere, Minas Gerais é o primeiro estado brasileiro a ter lei própria para combate à violência política contra a mulher. E Dia Mundial de Combate à Raiva. Data visa conscientizar sobre a importância da vacinação de animais de produção contra a doença. Nós voltamos logo depois do intervalo. Estamos de volta agora para te mostrar que Minas Gerais é o primeiro estado brasileiro a ter lei própria para combate à violência política contra a mulher. A lei cria o Programa de Enfrentamento ao Assédio e Violência Política contra a Mulher. A Lei 24466, que cria o Programa de Enfrentamento ao Assédio e à Violência Política contra a Mulher, foi criada por conta de ameaças contra parlamentares mulheres. Sabendo desse cenário de violência ou dessas ameaças que essas deputadas, que essas parlamentares têm sofrido, a Assembleia de Minas, votou o projeto de lei e ontem o governador sancionou e hoje Minas Gerais tem um programa, ou deve ter um programa a partir dessa lei, que combate a violência política contra mulheres. Para a advogada e conselheira subseccional da OAB, a nova lei representa mais um avanço no combate à violência de gênero. A lei ela é um avanço porque a gente tem que entender que toda lei que vem para combater todas as formas de discriminação e violência contra a mulher, ela é um avanço. A gente tem que entender ou buscar saber se essa lei vai ser eficaz. Essa lei, por exemplo, ela obriga o governo do estado a criar mecanismos de monitoramento e avaliação de ações no combate, no enfrentamento à violência política de gênero. E o que seria um exemplo desse tipo de ação? Por exemplo, vai ter que ser criado um canal de denúncia para essas situações. E esse canal de denúncia ele vai ter que ter uma divulgação maior. Através dessa lei, por exemplo, o servidor público ele tem a obrigação de comunicar às autoridades competentes caso eles presenciem algum tipo de violência política contra a mulher. A lei também deve incluir outros tipos de violência política contra a mulher em situações mais amplas, como tirar o direito de fala de uma parlamentar. Cortar o microfone ou não dar o direito de fala àquela deputada é uma violência política. Menosprezar a atuação daquela deputada, daquela vereadora é uma violência política. Esses fatos corriqueiros precisam ser identificados pelas pessoas para que as pessoas saibam apontar como violência política e, obviamente, que isso seja coibido. Apesar das leis criadas ao longo dos anos para o combate à violência de gênero, a efetividade das leis ainda divide opiniões sobre a sensação de segurança e da garantia de direitos para as mulheres. Eu acho, sim, as leis estão muito boas para proteger as mulheres. Não. Você acha que precisa melhorar ainda? Eu acho que precisa melhorar ainda, viu? Já melhorou bastante. Claro que sempre precisa melhorar, né? Mas já melhorou bastante. Essas leis novas que tem aí já ajudam muito a mulher, na segurança da mulher. Leis são as mais diversas, né? Mas o que precisa mesmo é fazer com que cada uma seja cumprida. E principalmente aquela pessoa que comete o ato de violência contra a mulher, ele pague pelo crime. Mudando de assunto agora, nesta quinta-feira é celebrado o Dia Mundial de Combate à Raiva. A data visa conscientizar e alertar a população, além dos produtores rurais, sobre a importância da vacinação de animais de produção
contra a doença. Em 2022, o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, registrou a vacinação de 1.540.886 bovinos contra a raiva. Neste ano, no primeiro semestre, o órgão recebeu a declaração da vacinação de 4.029.495 bovinos no estado. Apesar do aumento do número de animais declarados como vacinados em comparação com o ano anterior, o número de declarações recebidas ainda é baixo, já que o estado possui cerca de 25 milhões de bovinos. Com a desobrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa, o IMA tenta agora tornar obrigatória a vacinação contra a raiva, juntamente com a da brucelose. Agora, com a retirada da vacina da febre aftosa, mantendo obrigatória apenas a vacinação da brucelose, a gente está tentando pleitear que a raiva também seja uma vacinação obrigatória, até pela gravidade também da doença. A gente trabalha com um projeto sanitarista mirim, a gente vai nas escolas, conscientiza as crianças, e sempre que a gente vai na propriedade rural, a gente está conscientizando os produtores, mesmo que a vacina não seja obrigatória, a imunizar seu rebanho, proteger o rebanho e também sua família. O protocolo de vacinação inclui a idade adequada para vacinar o animal e orientações que o médico veterinário repassa ao produtor. Os animais podem ser vacinados a partir de 3 meses de idade, tanto bovinos quanto equinos. Mas com a recomendação do médico veterinário, principalmente áreas de foco, quando é o caso, pode até se vacinar antes, Aí você vacina o animal a partir de 3 meses. Animais primovacinados, que são aqueles animais que foram vacinados pela primeira vez, que é aquele animal que acabou de nascer 3 meses, ou aquele animal que você adquiriu e não sabe do histórico vacinal dele. Então você considera que ele não tem a vacina. Aí você dá o reforço com 30 dias e normalmente a vacinação é feita anualmente. Em áreas em que tem muitos casos de raiva, a gente recomenda fazer a cada 6 meses. A raiva é uma zoonose causada por um vírus que afeta o sistema nervoso central dos mamíferos, incluindo animais rurais, cães, gatos, dentre outros. A raiva mata e a vacinação é o único método de prevenção para os rebanhos. A colaboração ativa dos produtores na declaração das vacinas é fundamental para manter um registro confiável e abrangente da vacinação contra a raiva no estado. Nos cães e nos gatos, normalmente o animal manifesta aqueles sintomas raivosos, enquanto os animais de produção manifestam sintomas paralíticos, a gente chama de raiva paralítica, o animal fica prostrado. Porém, a consequência para a saúde humana é a mesma. A raiva é uma zoonose letal, com 99,9% de mortalidade, em todos os casos. A gente conhece apenas 2 casos que recuperaram com sequelas gravíssimas. Então, a prevenção, a vacinação é a maior prevenção que a gente tem. A seguir aqui no NTV News, você confere como foi a edição do Terra Sem Sombra. Nós voltamos já já. Dessas coisas, Às vezes a gente esquece de ligar o microfone. Foi uma falha minha, me desculpe. Agora sim, de volta com o NTV News, aconteceu nesta quinta-feira mais uma edição do Terra Sem Sombra, evento oferecido pelo Conservatório de Patos de Minas. O projeto Terra Sem Sombra começou há quase 2 décadas e tem por objetivo trazer para Patos de Minas artistas especialistas em música de câmara. Durante todos esses anos, grandes nomes da música clássica já se apresentaram no Conservatório Municipal através desse projeto. A gente está trazendo piano a 4 mãos, que é uma formação camerística, e a pianista convidada é a professora Mirta Herrera. Ela é argentina, mas mora em Roma há 40 anos mais ou menos. Então é uma argentina, italiana. E ela dava aula no conservatório, agora aposentada, e ela está sempre no Brasil. Já esteve, inclusive, aqui em Patos de Minas várias vezes. Mirta Herrera carrega uma enorme bagagem artística que adquiriu durante todos os anos em que viajou pelo mundo para estudar música.
No evento desta quinta-feira, ela se apresentou juntamente com Miriam para todos aqueles que estiveram presentes para prestigiar o show. Eu sou nascida na Argentina. Eu comecei a estudar piano porque a minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, tocava piano. E aí eu também queria tocar naturalmente. E comecei a ter aulas de piano. Não tinha muita vontade de estudar, mas gostava das aulas. Estudei no conservatório em Buenos Aires, trabalhei muito também com alunos em Buenos Aires e depois ganhei uma bolsa para ir a estudar na Itália. Eu moro na Itália há muitíssimos anos, porque depois fiquei lá. Em Itália estudei também na Academia Santa Cecília de Roma e depois ganhei outra bolsa para ir a estudar na Alemanha. Ela carrega também uma grande admiração pelo Brasil, depois de várias experiências vividas aqui. Por mais que tenha nascido na Argentina e morado na Itália por mais de 40 anos, o seu coração certamente é brasileiro. Eu tinha tido uma experiência com o Brasil, anos antes, que fui para o Festival de Ouro Preto de Teresópolis. A verdade é que eu fiquei apaixonada com o Brasil, com a natureza, com as pessoas, com a música. E por sorte consegui voltar. São muitos anos que eu volto. Eu acho que são 25 anos que 2 ou 3 vezes por ano eu consigo voltar ao Brasil. E para mim é realmente uma alegria enorme, porque depois quando eu volto à minha casa na Itália, eu me sinto mais leve, mais feliz, mais contenta. Realmente eu acho que os brasileiros têm uma energia muito particular que se transmite com muita força, sabe? Não sou a única pessoa que fala nisso. Tem muitas pessoas que sentem. É uma coisa muito boa. É muito importante que a população esteja presente para incentivar ações como essa, que tanto beneficiam a cultura local. Fica um convite para que todos estejam presentes nas próximas edições. A gente precisa, do apoio, o apoio também presencial, que as pessoas venham ao concerto, aproveitem, e aproveitem essa oportunidade de lazer e também nos apoiem também através da lei de incentivo à cultura, com imposto de renda, a pessoa pode doar parte do imposto de renda dela para o projeto. Essas informações a pessoa pode obter direto com a professora Luana Romão. Belíssimo, né? E a gente precisa cada vez mais de mais incentivo à cultura. Agora tem um recado para você, porque a atração da NTV que vai ao ar todas as sextas-feiras, o programa Opinião Regional desta semana terá como entrevistados o prefeito Luiz Eduardo Falcão e a vice-prefeita Sandra Gomes. A pauta do programa, apresentado pelo apresentador David Bala, tratará principalmente da prestação de contas dos 1000 dias da legislação ou da gestão do Executivo Municipal, entre os assuntos. O Opinião Regional é transmitido ao vivo a partir das 18 horas aqui na NTV. Mais informações você confere no patosjá.com.br. Veja e reveja a nossa programação no ntv.tv.br e também os aplicativos disponíveis na loja do seu celular, o NTV e o Patos Já. Claro, ouça a nossa FM 105,9 com uma programação fantástica. Também no Instagram, @NTV Patos de Minas e também no meu, @o Matheus Borges. Para você, muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!